Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Raquel de Sá, analista de macroeconomia da XP Investimentos, e esse é mais um Economia em Destaque, aquele seu resumo preferido sobre o que aconteceu na economia no cenário doméstico e internacional, hoje gravado aqui do meu humilde lar. Vamos começar então pelo cenário internacional. Parece que a gente tem repetido essa notícia todas as semanas, mas de fato é o que continua chamando a atenção. Eu tô falando das eleições lá nos Estados Unidos. Então os estados de Wisconsin, Georgia, Arizona, Michigan e alguns outros estados ainda estão fazendo a contagem e recontagem de votos, mas de qualquer maneira é muito difícil que o cenário de vitória do Joe Biden na Casa Branca venha a ser mudado, alterado. Por isso, grande parte da mídia já trata isso como um dado. Diante desse cenário, parece que até o Donald Trump já entendeu que a chance é muito pequena de ter uma alteração nos resultados finais. Ele está focando em tomar algumas decisões que ele acha que vão ser difíceis de serem revertidas, com provavelmente a ideia de voltar a se candidatar daqui a 4 anos. Essas medidas aí, elas tocam muito no setor internacional. Ele tem feito aí medidas olhando para o conflito com o Irã, algumas questões tecnológicas envolvendo a China, como por exemplo, avançar na não permissão de algumas empresas serem listadas lá na Bolsa dos Estados Unidos, além de estar planejando uma mudança ali na legislação que toca na exploração de petróleo, via o gás de xisto. O Trump está tentando deixar um legado, e um legado que o Biden, na visão dele, não consiga reverter. Ainda nos Estados Unidos, essa semana, a gente conheceu dados importantes aí, os principais deles sendo o resultado do varejo e da indústria, referentes ao mês de outubro. Os dois mostraram uma expansão quando a gente compara aí com o mês anterior, e mostraram basicamente uma estabilidade da recuperação, principalmente no quesito vendas no varejo, assim como a indústria de construção civil e a compra de casas, tá? Enquanto isso, a indústria manufatureira, ela sofreu muito, ela caiu muito. A expectativa é que ela passe a recuperar mais nos próximos meses e passe de fato a ser o motor dessa recuperação americana. Mas tudo isso acende uma luz amarela, de que talvez os efeitos dos estímulos fiscais que acabaram em julho, a maior parte deles, que eles estejam cessando. Crescem as pressões para um novo pacote fiscal que ainda tem chance de passar antes da posse do próximo presidente, que provavelmente será o Biden. Além disso, a gente já começa a ver os primeiros sinais dessa cautela do pós-estímulos e principalmente a cautela que vem com a nova onda de coronavírus. Então, o índice de confiança do consumidor lá nos Estados Unidos, que também saiu essa semana, ele já começa a mostrar uma queda. É a cautela das pessoas, dos consumidores, sobre o que vai acontecer no mercado de trabalho e o que vai acontecer com a sua renda nas próximas semanas. E não trouxe uma visão tão positiva também o dado de novos pedidos de seguro-desemprego, um número pior do que o esperado pelo mercado. Esses dados de alta frequência, eles trazem consigo uma grande cautela, principalmente no momento em que a gente vê, a Europa passando por uma segunda onda de contágio do coronavírus muito forte. E isso nos leva para o segundo tema que tem chamado bastante atenção aí, que é, infelizmente, o avanço da segunda onda do coronavírus. A gente teve os laboratórios Pfizer, Moderna, Sinovac, AstraZeneca, todos eles trazendo resultados positivos da fase 3 de testes aí. Isso tudo, de fato, é uma notícia boa, no meio de algumas notícias negativas que acabaram trazendo um pouco de mau humor para os mercados, como, por exemplo, a decisão do prefeito de Nova York de fechar escolas, tá? Então também adotando medidas de isolamento novamente, depois que essas tinham sido retiradas há alguns meses atrás. Nesse sentido, a gente também viu nessa semana o diretor regional para a Europa da Organização Mundial da Saúde se posicionando em relação aos lockdowns, a medidas muito severas de isolamento, e dizendo que medidas um pouco menos restritivas, como principalmente o uso das máscaras, ele pode evitar um lockdown, que é uma medida que traz grandes impactos para a economia, para a saúde mental. A gente vai ter que aguardar o desenrolar de tudo isso ao redor do mundo, inclusive no Brasil.
Saindo um pouco do cenário do coronavírus e focando um pouco de volta aqui no cenário internacional, a gente teve essa semana o anúncio da assinatura da Parceria Regional Econômica Abrangente, que é um bloco, comercial assinado aí pela China. Ele não se pode dizer que é o maior acordo comercial do mundo, porque em termos de bens e serviços comercializados que ele vai cobrir, ele não é necessariamente, mas ele é o acordo que vai cobrir um maior número de pessoas, Porque esses países juntos, eles representam 30% da população mundial e também 1/3 do PIB global. Dá para notar que a China deu um empurrãozinho a mais para assinar esse acordo antes que o Biden chegue no poder. A gente tem que lembrar que o presidente Obama, ele tinha se comprometido em entrar no TPP, que é o Acordo Transpacífico, O Trump não quis, então os Estados Unidos não fazem parte do TPP. Então a China fazendo esse outro acordo, é uma demonstração de força e de liderança política, mas não é um acordo assim muito ambicioso, Porque existem os acordos de segunda geração, os acordos comerciais, que eles tratam aí de barreiras não tarifárias, como por exemplo barreiras fitossanitárias, questões de propriedade intelectual, questões de tecnologia. Eles também tratam de serviços, então do comércio de serviços, Esses acordos de segunda geração, como eles são conhecidos. Já esse acordo assinado pela China e os outros 14 países, ele é um pouco menos ambicioso nesse sentido, Ele reduz tarifas de importação entre os países membros, mas só de bens. Ele não toca em serviços e ele não toca em questões que vão além, das tarifas. Mas ele é importante no sentido de que ele harmoniza diversas regras que existiam de FTAs, que são os acordos de livre comércio bilaterais assinados entre países que agora farão parte desse grande acordo, que é uma regra de comércio internacional que acabava criando uma grande confusão ali entre países. E essas regras, elas são sobre quais insumos você coloca no seu produto. Essa harmonização de regras, essa formalização, certamente vai ser positivo para o crescimento chinês, que, aliás, essa semana confirmou aí que já passou da recuperação e a gente já está falando de um crescimento, O que no fundo é positivo para o Brasil, o que faz boa parte aqui das nossas exportações também crescerem felizes. Partindo agora para o cenário doméstico. Bom, no cenário doméstico que a gente teve no começo da semana, e que se alongou também, nos outros dias, foram os resultados das eleições municipais. E os grandes vencedores foram os partidos do conhecido Centrão. E os partidos mais tradicionais de esquerda ou direita, como o PT e o PSDB, saíram perdendo. Como as eleições ainda não acabaram, um dos impactos econômicos a nível federal das eleições municipais seria a volta das discussões, sobre as questões fiscais. Uma das medidas bem importantes que precisam ser votadas no Congresso, e que não devem poder esperar muito, é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foi enviada lá em abril pelo Executivo ao Congresso e até agora não foi votada. Se não for votada a LDO até o final desse ano, até o apagar das luzes de dezembro, o ano que vem o governo não tem como gastar dinheiro. A maior parte dos analistas, assim como o próprio governo, espera que o Congresso chegue a um acordo, e vote a LDO, antes que todo mundo fique sem dinheiro quando começar 1º de janeiro. Um outro destaque do cenário doméstico foi o alerta do Ministério da Economia da diferença entre a projeção do INPC, que é um índice de inflação, e de fato quanto que ele vai terminar esse ano. Por que é importante? Porque o INPC é um indicador de inflação que corrige o salário mínimo. A diferença de projeção, que estava em 2,13 e foi para mais ou menos 4, tá chegando no 4, essa diferença vai causar um belo adicional no orçamento pro ano que vem. Pelas nossas contas aqui na XP, quase 20 bilhões extras no orçamento que não foram orçados para 2021. Ou seja, quanto mais pressionado estiver o lado das despesas obrigatórias, que é o caso aí das despesas com salário mínimo, etc., menos espaço vai ficar pro governo conseguir ter alguma margem de manobra ou, bem importante, fazer, por exemplo, investimentos. Ainda do cenário político-econômico, a gente teve também
também a extensão do Pronamp, que é aquele programa de crédito subsidiado pelo Tesouro Nacional. Ele foi estendido em mais 10 bilhões de reais aí em créditos para micro e pequenas empresas. Tá todo mundo olhando para os dados positivos desse programa e estenderam, mas é muito importante destacar aqui que esse dinheiro já estava no orçamento, já havia sido aprovado e a gente não está falando de mais gastos, isso seria uma outra conversa. Finalmente, o último destaque foi a decisão da agência de ratings, a Fitch, em manter a nota de risco soberano do Brasil em BB- com perspectiva negativa. Isso influencia todos os investimentos, tanto estrangeiros até quanto próprio domésticos, e tudo isso é um reflexo principalmente da solvência e das contas públicas aqui do Brasil. Os riscos que a agência trouxe, são a não manutenção do teto de gastos, então qualquer coisa que indique que o teto de gastos deixará de ser cumprido, e um outro risco que eles alertaram foi para o encurtamento da dívida. A gente sabe que o Tesouro Nacional vem encurtando a nossa dívida pública, ou seja, ela está vencendo em menos tempo, ela é mais curta, mas é a maneira que o Tesouro vem encontrando para conseguir se financiar. Essa dinâmica deixa a gente Brasil, Tesouro Nacional, mais suscetível a impactos que podem acontecer aí no curto prazo. Ou seja, se a taxa de juros tiver aí que ser elevada pelo Banco Central, eventualmente a nossa dívida vai junto e fica mais cara. Pelo lado positivo, se o Brasil conseguir aprovar a reforma administrativa e a reforma tributária, mantendo o teto de gastos e mantendo uma estratégia sustentável de gerenciamento da dívida, eles podem vir a reverter a nota aí, mas dessa vez para o mais positivo, chegando mais próximo de voltar a ter o grau de investimento. E agora, o que esperar para a semana que vem? Bom, no cenário internacional, a gente vai ter aí um monte de dados, de PMIs, além da ata do Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil vai ser uma semana um pouco mais recheada de dados, diferente dessa semana que passou, que os destaques foram mais político-econômicos. Vamos conhecer os dados de emprego, então teremos o CAGED, emprego formal, e PNAD, formal e informal, dados de arrecadação, o relatório da dívida pública, que mostra aí um panorama da dívida desse mês, além do IPCA 15, que é o nosso principal indicador de inflação, medido aí do dia 15 ao dia 14 do mês. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse meu resumo hoje, made at home, e a gente se vê no próximo Economia em Destaque.